O caso de hoje atende a uma solicitação feita nos comentários e se passa em Lins, interior de São Paulo. Fala sobre o contato de um homem simples com seres que acredita-se que não sejam da Terra. Uma história que ajuda a montar todo um cenário ufológico acontecido na mesma cidade durante algumas vezes no mesmo ano. Esse roteiro é baseado em matérias sobre o mesmo assunto, em especial um artigo publicado no site Portal Fenômeno. Desde já pedimos o seu like e que compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que vai gostar de conhecer as histórias que postamos por aqui. Hoje vamos falar do caso Turíbio Pereira. Essa história se passou em Lins, um município da região centro-oeste do estado de São Paulo, com pouco mais de 78 mil habitantes em 2021, local onde ficam empresas de conglomerados do ramo alimentício, usina de álcool combustível, além da atividade agrícola bastante diversificada. Aqui no canal, nós já abordamos a cidade antes nos casos ufológicos, quando contamos a história do contato da senhora Maria Sintra, que quando trabalhava num hospital na cidade, recebeu visitantes que ocupavam um estranho objeto voador, e há outros casos na cidade, os quais vamos tocar no assunto posteriormente por aqui. Essa história em si aconteceu em 1968 num bairro chamado São João, na região também conhecida como Esplanada. Lá morava em uma casa bem simples, juntamente com esposa, filho e filhas gêmeas, Turíbio Pereira, um funcionário da prefeitura de Lins, onde atuava como motorista de diversos tipos de veículos, um homem simples que não teve a oportunidade de frequentar a escola, de estatura mediana, de origem indígena, olhos e cabelos negros. Um dos principais veículos que ele era responsável por dirigir era um trator, o qual utilizava o dia inteiro até que terminasse os seus afazeres. Quando era hora então de ir embora, ele tinha permissão de deixar o trator no local onde estava trabalhando, mais precisamente nessa ocasião na chamada Avenida da Saudade, já quase saindo da cidade, que naquela época estava ainda em fase de construção. O Turíbio, como funcionário da prefeitura, fazia o rebaixamento de um barranco no local para que outros funcionários continuassem com a construção da avenida. Esse local já ficava a cerca de 500 metros das casas mais próximas. Quando foi em 2 de outubro daquele ano, uma quarta-feira, por volta das 6 horas da manhã, o Turíbio saiu de casa e caminhou sozinho em direção ao local onde estava o trator. Lá, antes de começar o trabalho, resolveu verificar o nível do óleo, quando algo chamou a sua atenção a uma certa distância. Ele notou uma pequena máquina, segundo ele, de no máximo o tamanho de um carro de passeio, flutuando próximo e mais abaixo do trator, quase que tocando o solo. Sobre o tamanho do objeto, ele diz que tinha uns 5 metros de comprimento e uns 3 metros de largura, era dourado e o seu formato era ovalado. Ao redor desse objeto havia uma espécie de plataforma e na parte de cima uma cúpula transparente que estava aberta. Como o trator estava na parte mais alta do barranco e o objeto flutuando numa parte mais baixa, o Turíbio pôde ver aquela coisa por cima. A cúpula estava aberta aproximadamente 1 metro abaixo das rodas do trator e na distância aproximada de 8 metros. Mesmo assim, ele diz que foi possível ver lá dentro 4 pequenos assentos parecidos com bancos e um painel diferente de tudo que ele já havia visto antes. Apesar de parecer ligado, já que flutuava, aquele objeto não fazia nenhum tipo de ruído. Sem entender o que era aquilo, o homem então ficou muito assustado e nervoso, onde o seu primeiro pensamento era fugir dali imediatamente, mas algo o paralisou. Turíbio percebeu a presença de alguém naquele objeto, porém ficou ainda mais assustado quando quem se revelou não era ninguém conhecido, nenhum funcionário que também trabalharia no local, mas sim
em 4 pessoas, porque no primeiro momento ele achava que poderiam ser pessoas, já que a aparência era semelhante a humanos, mas eram muito parecidos entre si e tinham no máximo aproximadamente 1,50 m de altura. Ele diz que essas criaturas eram mais parecidos entre si do que as suas filhas gêmeas. Usavam o mesmo tipo de vestimenta, que se tratava de uma túnica de cor azul cobrindo a cabeça e o corpo. Usavam também uma espécie de saia vermelha, um saiote. Nos pés haviam sandálias com tiras enroladas na perna até próximos do joelho. O rosto deles tinha uma pele muito lisa e, de um modo geral, eles tinham uma aparência bonita. Ao mesmo tempo que pareciam adultos, tinham uma face que lembrava uma criança. Um ser ficou de pé na plataforma do objeto com algo na mão, que o Turíbio ficou com medo, pois parecia ser uma arma. O outro colhia a terra do chão com uma espécie de pá prateada e levava para o interior do objeto. Um terceiro passou a examinar o motor do trator do Turíbio e havia um quarto que ficou no interior do veículo, olhando fixamente para o Turíbio, enquanto usava um painel na horizontal que o Turíbio diz que parecia um teclado de um piano. O Turíbio, então, em um determinado momento, diz que o ser que estava na plataforma o olhou fixamente e disparou uma espécie de esfera luminosa pequena que o atingiu na barriga, na altura do estômago, o que o fez sentir fortes dores na região e em seguida ele se sentiu completamente paralisado, ainda conseguindo ver e ouvir tudo. Os seres então lentamente entraram no objeto, ocuparam os pequenos bancos, a plataforma foi recolhida para o interior daquele objeto e a cúpula transparente os envolveu por cima. O objeto foi então subindo lentamente e, de repente, sem nenhum ruído, sumiu, partindo em alta velocidade. Ao mesmo tempo, o Turíbio sentia que as dores na barriga, no estômago, estavam diminuindo. Ele mal conseguia se mover, até que conseguiu descer do trator e finalmente saiu do local com a intenção de buscar ajuda, porque ele estava passando muito mal. Foi então que ele viu um caminhão que na estrada lhe pareceu bem familiar e tratava-se de um amigo seu chamado Ismael, a quem ele pediu ajuda dizendo que se sentia muito mal, e esse homem então concordou em levá-lo até a prefeitura, onde o Turíbio poderia ser socorrido. Chegando lá, o Turíbio dizia que se sentia muito fraco e muito cansado. Tinha enormes olheiras e estava completamente pálido. Ele realmente parecia em choque com algo que tinha acontecido, mas ninguém sabia exatamente o que. Era alguém que estava visivelmente traumatizado com alguma coisa que lhe aconteceu. Ele então relatou a sua história para o seu chefe, que não acreditou no que ele contou e ordenou que, assim que ele se sentisse melhor, retornasse ao trabalho imediatamente. Quando o Turíbio teve então uma pequena melhora, ele pediu mais uma vez para que fosse para casa, porém, mais uma vez, o seu chefe negou. Sem alternativa, o Turíbio então decidiu fazer o caminho de volta até onde estava o trator, porém, como era perto de onde ele morava, por conta própria, ele decidiu se desviar do caminho e foi sim para sua residência. Segundo a sua esposa, ao chegar em casa, já no quarto, ele ficou sozinho, tendo várias crises de choro. Como ele nunca tinha ficado assim antes, ele não era um homem de fazer corpo mole ou inventar histórias para não trabalhar, colegas de trabalho ficaram preocupados com as condições em que ele foi visto, e logo os boatos sobre o que ele contou começaram a se espalhar. Cerca então de meia hora depois que o Turíbio estava em casa, o prefeito da cidade chegou por lá com calmantes e leite, tentou conversar com ele. A esposa disse que foi uma tentativa de deixá-lo mais animado, pois o Turíbio parecia extremamente abatido. O prefeito também tentou o encorajar a reassumir o trabalho para ajudar a esquecer essa história, mas foi tudo em vão. O Turíbio ainda estava muito mal com tudo aquilo que ele tinha visto. Quando foi às 14 horas, por ordem do delegado de polícia local e a pedido do major do 4º Comando Aéreo Regional de São Paulo, que na época tinha um grupo de pesquisas ufológicas, o CIOANI, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, comandado pelo major brigadeiro José Vaz da Silva, Turíbio foi levado a uma fazenda em um local não revelado, onde ele ficou isolado do público e sob a proteção policial durante pelo menos 3 dias. Lá lhe
davam comprimidos sob a descrição de serem calmantes para os nervos e soníferos para que ele descansasse. Depois disso, Turíbio foi levado para uma unidade da aeronáutica, ainda no interior do estado, mas ele não sabe dizer qual foi essa unidade e nem em que cidade ficava. Algumas pessoas acham que na verdade ele foi orientado a não falar em algum acordo que ele possa ter feito, mas lá ele continuava sendo medicado e chegou a ser interrogado por militares. Enquanto isso, no dia seguinte ao contato do Turíbio, um aparelho parecido com o que ele descreveu foi visto por um comerciante da região, um homem chamado Milton Mioto, que morava numa região chamada Guarapiranga. Ele disse que ao sair à noite com a sua esposa Nair, eles foram surpreendidos por algo luminoso, ovalado, que a princípio eles acharam tratar-se de uma estrela que se deslocava, e sendo assim então não tinha dado muita importância. Mas quando foi por volta das 8h30 da noite, ele verificou que aquilo não era uma estrela, e sim um objeto que perseguia o seu veículo na estrada que liga Guarapiranga a Lins. Nervoso, esse homem então estacionou o carro quando ele encontrou 2 dos seus amigos, que também chegaram a ver esse objeto luminoso. Quando foi às 4 horas da madrugada do dia 4, 2 dias depois do caso do Turíbio, nas imediações da Estrada do Sabino, o mesmo objeto foi visto pelo repórter José Duarte, que assustado chamou o diretor da rádio Alvorada e alguns fotógrafos para tentar registrar a imagem daquele objeto, mas infelizmente quando todos estavam prontos, o objeto já havia desaparecido. Posteriormente, descobriu-se também que antes do contato do Turíbio, que aconteceu numa quarta-feira, na mesma semana, numa segunda-feira, na Vila Junqueira, um homem chamado Aurélio Galo, junto à sua esposa, avistou um objeto que ele não conseguiu definir a princípio. Ele diz que tinha aspecto metálico e fazia manobras no céu. Como era já próximo ao nascer do sol, ele pôde notar o reflexo solar neste objeto. Vale também lembrar que o caso Maria Sintra, que eu citei no começo, aconteceu pouco mais de um mês antes do caso do Turíbio. E voltando à situação do Turíbio, depois de tudo isso, durante pelo menos 3 semanas, ele passou por uma série de entrevistas e lugares onde era examinado. Os militares lhe faziam as mesmas perguntas em dias diferentes por pessoas diferentes para tentar talvez ver se ele contava uma história diferente. Nessa época, havia a ditadura militar no Brasil. Então qualquer assunto que era considerado fora do comum era intensivamente investigado. Ao longo desse período, o Turíbio chegou a emagrecer bastante, ele perdeu 13 quilos porque ele sentia falta de apetite e estava sempre muito abatido. 11 semanas depois, o Turíbio foi entrevistado por Walter Buller, da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores. Ele dizia que já se sentia um pouco menos mal, havia recuperado 5 quilos, mas sentia formigamento na parte esquerda do abdômen. Ele contou a sua história e disse que tinha ainda um certo receio de relâmpagos ou flashes, como efeito colateral daquilo tudo. Quase 10 anos depois de tudo isso, o Turíbio já estava morando em São Paulo, no município de Ferraz de Vasconcelos, onde é dito que ele vivia em situação de pobreza, enfrentando dificuldades para sobreviver com o pouco dinheiro que recebia de um trabalho numa fábrica de papel. E ele chegou então a ser mais uma vez entrevistado sobre tudo o que ele viveu. Dessa vez quem falou com ele foi o ufólogo Jaime Lauda. E nessa entrevista o Turíbio diz que tempos depois de tudo o que ele viu, já na cidade de São Paulo, quando ele se dirigia para o seu trabalho, ao passar por baixo do viaduto Alcântara Machado, na Avenida Radial Leste, ele viu novamente o mesmo objeto, dessa vez quase que grudado no teto do viaduto. Nesse momento ele fala que ouviu uma voz dentro da sua cabeça dizendo: "Não fique assustado, só você está nos vendo. Queremos conversar com você." Os seres então teriam lhe dito que não eram humanos realmente e que eram de um mundo situado dentro do nosso mundo. O Turíbio diz que não entendeu muito bem isso, o que eles queriam dizer, mas pelo que entende-se, seriam de um mundo paralelo ou uma outra dimensão. Os seres também revelaram que eram homem e mulher ao mesmo tempo,
tempo e que se reproduziam retirando um líquido da coxa com o auxílio de uma espécie de seringa, o qual depois era levado para uma espécie de incubadora para realizar então a reprodução. Disseram ainda que estavam em um grau evolutivo acima do nosso e que pretendiam fazer experiências com o Turíbio, mas desistiram quando perceberam que a sua saúde era debilitada e ainda o aconselharam a se cuidar melhor. Para finalizar, Turíbio chegou a dizer que o seu único desejo era permanecer no anonimato e esquecer tudo o que se passou com ele e com a sua família naquela época, que ele havia sofrido o descrédito de muitos que antes ele considerava amigos. Comente se você já conhecia essa história, se sabe mais detalhes que eu acabei não comentando, se mora na cidade de Linz e se ainda se fala sobre isso, se essas luzes voltaram a aparecer em algum momento e pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.